Então pode seguir. Ô, Ricardo, aqui Ah, para fazer o grade, a gente tem que fazer a análise da sua pergunta inicial, né? Se o estresse tem relação com o DTM. Então, eu estou aqui na sua análise narrativa, aberta. uhum, Tá certo? Pelo que eu entendi, a gente tem 12 total, né? 7 que vão falar que não tem associação, não, achar associação, certo? é, é, E 5 não associação. Eu acho que a gente pode partir disso daqui. A questão é sei. o seguinte, aí a gente vai avaliar a certeza da evidência. Eu Uhum, já vou fazer com você direto, eu não sei se você chegou a ler cheguei. os artigos. Os artigos, sim. Aí, você vai fazer uma conta aqui no Grade Pro, é Hum, gradepro.org. uhum, Ele é melhor, funciona melhor no Google, esse aqui, ó. Google Chrome. Google Chrome. E Chrome, aí a gente aham, vai abrir um novo projeto, tá? tá. Se você me mandar o e-mail, compartilhe isso aqui que eu estou criando com você. Mas como você Tá. nem tem conta agora, não vai Aham, aparecer nada. E já procura fazer em inglês, já, para ficar bem tá. objetivo. Ali você já tem mais ou menos uma análise de todos os domínios, né? Que são o risco de viés, a inconsistência, a imprecisão, Tá. viés de Uhum, publicação e a evidência indireta. uhum, Deixa ele criar aqui um novo projeto. Então, por exemplo, o primeiro item vai ser o risco de viés. A gente tem que considerar esses 12 estudos. Então, você que fez o Joana Briggs com o uhum. Diego e a Joana, o que você considera ali como risco de viés? Tem problema de viés naqueles 12 estudos? Aí você tem que considerar os É, 12. é os 12 como geral, você 12. fala? É. A Ah, tem. maioria deles tem, não tem? Todos têm algum Tem. tipo de Tem, coisa. todos têm um problema de viés. Tá. Então vamos adicionar uma questão. Ah, sua intervenção é o estresse, né? Aham. Seria o estresse e o resultado do DTM. Esse aqui não stress, without stress ou low stress, né? Ah, tá. Que é a Exato. comparação, Uhum. que é o DTM. Ela também é para publicar, tá? Como é que é? Não entendi. Para publicar. Cadê meu mouse? Essa tabela tem que publicar. Ah, tem que publicar a tabela? Tem que estar no artigo, É. é. Ah, tem que estar na artigo. Eu já vou mudar aqui para você. Não, é Summary of Finding Table, tá certo. Então, a gente tem 12 estudos. Não, resultado do DTM. É estudo observacional, né? Então é tudo. Só uma coisa aqui que eu fiz errado. Aqui é para trabalhadores, não é? É. Ah, tá. Vou Em editar. trabalhadores. É. Entra workers. Implementação. Aí o desfecho que eu adicionei aqui, tá? DTM. Então a gente Uhum, tem 12 estudos, e aqui ele é todo objetivo. O uhum, desenho observacional, uhum, uhum, nós não usamos Rob's-Eye, então não vamos aplicar. E uhum. foram o quê? A maioria cross-sectional, transversal, Todos ou cross-sectionals. excelente. Todos. Então não tem problema. Então ele vai começar com baixa certeza já, tá? Uhum. Você já tem uma baixa certeza da evidência da É. sua estimativa. Aqui a gente tem que mudar mais uma coisa. Não é uma narrativa numérica, né, de meta-análise. Ela é Ah, tá. narrativa. Narrativo. É isso. E a gente fez um pool, né? E nós fizemos um pool. A narrativa dá para segmentar alguma coisa, né? Mas fizemos um pool. Ali fica pool ou not pool? Ele não deixou, vai ficar not pool. É, not, Not pool. Aí aqui tem que escrever a descrição narrativa. Eu vou fazer mais ou menos, mas eu acho que depois a gente pode melhorar essa Esse escrita. texto. Então, a gente tem 7 studies, uhum, Sound Association, uhum. De stress, entendeu? and DTM. É, E os outros Temporomandibular Disorder. não. Então, aqui é num efeito positivo, né? Mais estresse, mais DTM.
É a associação, né? É porque, como todos foram cross-section, também a gente. Assim, 7 estudos acharam associação. Exatamente. O que você Mas, perguntou? mas nenhum achou, tipo assim, que o mais estresse dá menos DTM, não, né? Mais estresse da menos DTM? Não. Aí outros não acharam associação. Aí é não associação, tá? É, é. Hum, 5 sim. estudos? 5, é. No association. Essa aqui é a nossa evidência. A gente pode até sofisticar. Só que a gente tem diversos problemas. O primeiro deles é o risco de viés. E aí a gente tem que declarar, vamos considerar que é sério. Que ele pode ser não sério, se não tiver problema, você já me falou que tem, ou muito É. sério. Uhum. Então aí a gente Pode tem que ser. definir se vai ser muito sério ou sério. Aí é meio subjetivo, né? Isso é que eu achei. Mas vamos pegar nos domínios, quais os problemas que tem lá que a gente pode avaliar? Por exemplo, confundidor, É confundidor, muitos não consideraram, nenhum considerou os 7 confundidores, né, que nós chegamos a avaliar. Aham. Os instrumentos de avaliação, a maioria diversos não são válidos, né? O que mais que em relação a risco diverso? Pode ser que eu esteja confundindo um domínio com o outro. Eles são muito inconsistentes, né? Mas é inconsistência, Aí é né? inconsistência, É. exatamente. E a gente tem que adicionar uma explicação. Vai lá e adiciona explicação, depois eu vou deixar para Ah, você tá. editar. E aqui Uhum. tem que falar os domínios do Joana Briggs. Eu vou deixar para você falar que é o X Uhum. did not adjust the confounders. Uhum. São os mesmos da Joana Briggs, né? Daquele lá. Aí você só vai pegar a Joana Briggs. Onde tiver vermelho lá, Ah, você vai olhar X ali, ah, quantos tá. estudos não ajustaram confundidores. Outros X não usaram escala validada, né? Não está, exatamente. Você usa só o número de artigos ou você tem que especificar quais são? Aqui pode ser só o número. Só o número, Ah, ótimo. tá? Uhum. Aí aqui para DTM, ou. Então pode colocar assim, ó. Not use validated scale for DTM, X, certo? Uhum. Or, né? For stress. Aí cita os estudos, né? É. Se quiser, você pode citar também. Uhum. O número também. A validade. Aqui nem é tão importante, talvez mais na inconsistência. E aí você vai ver outros problemas que você encontrou lá. Por isso que eu Uhum. coloquei muito sério. Tá Salva bom. e ele já vai ter com bullet point aqui, ó. A inconsistência, você já observou que tem, né? Que Tem, isso é aí tem demais. heterogeneidade. É, E aí a gente tem que ver completamente. se vai ser sério ou muito sério. Que vai ser, ó, um tanto de Acho que é muito instrumento para sério. DTM. Uhum. Eu também acho que a tendência é essa. Um tanto de instrumento para DTM, é um E tanto o de resultado instrumento muito. para É. estresse, não é? Uhum. É um tanto de Exatamente. trabalhador também. Tanto trabalhador, população variada e resultado muito variado também. Tudo variado. Exatamente. Aí vamos adicionar uma nova explicação. Ah, Aí, se você quiser, depois eu adiciono mais especificamente, né? não sei se eu posso falar diagnóstico de estresse. Também. Tá. Acho Aqui que eu sim. acho mais importante ainda você falar o número, tá? Uhum. Eu Ou ponho o X se aí. você quiser falar assim, é aquele resultado que você tem, quantos que Sim. tem. Se Aham. quiser, eu vou deixar você reformular isso daqui. Então, você tem que falar nas escalas de diagnóstico de DTM, estresse e tipo de trabalhadores. Tá. E idade também tinha? Acho que idade tá aqui não, né? É todo mundo Na adulto. verdade, é todo mundo adulto, é. Ok. Então, tem. A evidência indireta, eu também vejo evidência indireta. Vê se você Hum. concorda comigo. Uhum. A sua pergunta clínica, o que se aplica dessa evidência para pergunta clínica? Pergunta clínica é estresse e DTM em trabalhadores. Tinha que ser Uhum. todos os trabalhadores. Só que a gente Uhum. não tem também todos os trabalhadores. Ah, sim. É Concorda? verdade. Tem A gente, pouquíssima a gente tem algumas prevalência. categorias.
Sim, sim. É indireta, exatamente. Também. Eu acho que é uma evidência indireta. Aí a gente tem que decidir Uhum. se ela vai ser séria ou muito séria. Eu acho que é séria, porque são pouquíssimas categorias, né? Se você imaginar o universo de trabalhadores, é muito maior do que aquilo, né? Eu acho, né? É. Então tá. Então a gente vai considerar só a categoria de trabalhador como evidência indireta, né? Uhum. Então tá. Tem uma. Ah, não pode ser. É só isso mesmo. Eu queria falar que tem uns que avaliam estresse e outros. A maioria é estresse, mas a minha pergunta é de estresse do trabalho específico, sabe? Mas eu já citei isso no corpo do texto lá, que a gente aceitaria o estresse no geral, entende? Como avaliação Ah, entendi. Então você tem evidência que é do estresse geral, geral. e a sua pergunta seria estresse do trabalho. É, é. A imensa maioria não usa escala de estresse do trabalho como deveria E usar. existe? Existe. É outro tipo, então. É. Um Acho que a ou gente outro, pode, um outro usou, mas é mais difícil. acho que a gente pode então adicionar aqui como explicação. Pode. Isso não classificaria essa parte como muito séria, não? Eu também estou pensando que são duas coisas, né, Renata? Uhum. O Sim. tipo do Pode ser. trabalhador É, e o tipo do estresse. porque isso aí, essa questão ela está relacionada à validade externa. É, né? Isso, A é a capacidade validade de externa. você extrapolar os seus dados para uma grande É, população. Eu acho que é muito séria, está muito limitado o que a gente tem aí de resultado. É, pode ser, é. concordo. Aqui na explicação tem que editar. Acho que é botão esquerdo, isso. Você vem e edita. Botão direito, né? À esquerda? Botão direito, é botão É. direito. Ah, tá. A evidência vem de alguns tipos de categorias de trabalhadores, depois a gente melhora em inglês. Uhum. Eles gostam dessa Não preocupa. palavra, aplicabilidade. Ou Uhum, Ah, tá. exatamente isso, validade externa. uhum. Uhum. Mas você tem estudo também que tem estresse para trabalho? Trabalho. Deve ter um ou outro. É coisa assim de 2 em 10. Talvez um em 12 ali. Dois em 12 ou um em 12. Pouquíssimo. Tem uma coreana, acho que usa isso aí. Como é que fala? Work stress Work related? stress. Work stress. Você pode até citar quem é. Tá. Põe um X aí. Tem que ser. Definir bem, né? É, Justificar bem justificar bem. Isso aqui é seu Entendi. resultado, é aquele narrativo. Entendi. A imprecisão a gente olhar intervalo de confiança, número amostral, número de eventos. A gente não tem Uhum. isso. Então a gente olha o que eles consideram, você deve ter lido lá, o ótimo information size. Tem que ter Uhum. amostra suficiente somando Uhum. todos os estudos, que é pelo menos 400 participantes. Uhum. Eu não Eu sei acho se que tem. eu Aí acho que você até que eu acho que até Acho que que tem. tem, né, Diogo? O que você acha? Acho que É, tem, sim. tá, tem a pessoa que tem aí mais de 100 participantes. tem que ser Ah, tem. 400. Eu acho que juntando todos tem, ué, não? Tem que juntar todos. Eu vou Aí colocar juntando os como não todos. séria a princípio, mas depois você conta para ver se dá 400. Tem que ser sempre 400? Tem, é 400 para. Ah, não, mentira. Você está com variável contínua ou variável dicotômica? Tem variado, Tem. né? Eu acho que tem variado. A maioria é dicotômico, mas tem uns estudos assim, meio. Porque o que eles falam do ótimo information size é o seguinte: se for uma variável contínua, tipo Hum, escala de estresse, score de hum, 3,5, aí tem que ser 400 pacientes. uhum, Agora, se for dicotômico, tem estresse, não estresse, aí tem que ser uhum. 300 eventos. Eu acho que tem, sim.
Porque tem banco de Eu dados que acho eles que deve usaram ter. mais uns 900, assim, até tem. Mas você fala em cada artigo, eu teria que ter Em uma tudo. amostra. Não, Em nos tudo, nos 12. 12. Na evidência, a evidência dos 12. Eu acho que Eu tem acho que sim. Tá. tem. Ah, Sem não, com aí certeza. tem sim. Não, aí Sim, tem, sim. aí Doze. tem. É. Ele nem, tá vendo? Quando é na série, ele nem precisa de justificar. Ah, ótimo. Mas se você quiser discutir, eu acho que vale a pena acrescentar um parágrafo na discussão falando que a gente tem a nossa, imprecisão não tem. Ah, tá. E outras considerações, a gente vai avaliar primeiro a viés de publicação. Então, a gente não é possível fazer funil plots, nem nada disso. Se a busca procurou em todas as literaturas, literatura cinzenta, você procurou em literatura cinzenta? Google, Open Procurando. Gray, Procurou. manual. Aham. Acho que não tem viés de publicação, até porque não teria por que Na ter, né? verdade, tem. Porque o que eles falam é o seguinte, que quando você tem um estudo observacional, você tem mais risco de ter o viés de publicação do que o ensaio clínico. Porque você nem tem registro. Se você for fazer um estudo clínico de um observacional, você não precisa de registrar em base nenhuma, entendeu? Então, pode ser que existem estudos acontecendo que você não conseguiu detectar. Um ensaio clínico, como as pessoas registram, é mais fácil achar. E tem a questão, o viés de publicação sempre existe, porque tem a questão também das próprias revistas negarem muitas vezes uma publicação que não encontra associação. Ela só publica aquilo que você encontra uma associação. É como se sempre você fosse encontrar uma associação. Então, esses artigos que não mostram isso, muitas vezes não são nem publicados. Tanto de coisa de banco que as pessoas coletam e não publicam, né? Isso, Na perfeito. verdade, tem observacional. A gente está sendo assim, muito gente boa. Tá sendo muito gente boa. A sua evidência aqui já é muito baixa, já é very low. Não cai mais do que isso, não, entendeu? Ali, ó, a gente já tem very serious para 3. Acho que pode assumir o viés de publicação, que honestamente tem. Tem sim. Vai sempre ter. Nós não fizemos aquele estudo, né? Não tem como é que chama? Funel plot, né? Não Mas fizemos. aqui você tem que ter meta-análise. Não tem como de fazer. Não tem como. Então, aqui é avaliando a busca mesmo, e lá no grade eles assumem que pode ter, que os observacionais eles são mais sujeitos ao viés de publicação que o ensaio. Efeito de grande magnitude é quando, vamos supor, a odds ratio dá acima de 1,5 ou muito grande acima de 2. Aqui a gente não conseguiu ver um efeito de grande magnitude. Fica muito subjetivo. Pois seria no geral, né? No geral. Análise, não sei. E aí, como é que fica? É acima de 2 ou acima de 5, não é isso? De 1,5 é grande, que seria uma odds ratio ou um risk ratio, mas só que a gente não tem isso. E a explicação sobre, na análise narrativa, que é o que a gente está fazendo aqui, é muito pouco clara. Porque a gente não vai ter um efeito para ver se ele é grande o suficiente ou não. O que eles falam? Quando um efeito é muito grande, vamos supor, uma odds ratio acima de 2, normalmente não é uma evidência ao acaso, realmente existe, aquilo está presente, aquela associação está presente, então você aumenta para os observacionais. Apesar de que eu acho que estresse ETM tem tudo a ver, mas tem muito fator aqui que está atrapalhando, né? Tem. Eu acho que tem. Consistência. Eu acho que tem, se for considerar isso independentemente do resto, né? Porque eu acho que o grade tem isso, né? Uma coisa pode contaminar a outra, né? Um julgamento pode... Não tem isso? Um julgamento pode... Não, eles são bem separados. Não. Então aqui eu acho que teria. Mas... Grande efeito, mas a gente não sabe justificar como. Não sei justificar como ele seria esse grande efeito. Esse grande efeito é força de associação? Isso. É odds ratio. A magnitude do efeito. A magnitude da odds, a magnitude do risk ratio. Risk ratio, Só que nem todos fizeram isso também, entendeu? Os artigos são muito heterogêneos. Eu acho que a gente não consegue justificar uma grande... de que não. Então põe pouco. Põe pouco, então. Strong, que não. Confundidores, e algum confundidor poderia potencializar o efeito ou diminuir o efeito. Aqui também é muito difícil a gente fazer uma avaliação. Até é difícil explicar também, confundidor. O que eles dão alguns exemplos, vamos supor que a gente está avaliando mortalidade entre 2 hospitais privados. Um é lucrativo e o outro é não lucrativo. E tem mais mortalidade no não lucrativo. Só que quando a gente olha
as diferenças entre os dois hospitais, eles são privados, né? O não lucrativo geralmente aceita paciente com doença mais grave. Mais grave, exato. Vai morrer mais. E também paciente sem convênio. O lucrativo é mais de paciente com convênio, entendeu? Então, esse confundidor, ele potencializou o efeito que esperado, de ter mais mortalidade em um hospital. Eu também não consegui identificar no seu estudo, não, um confundidor que te potencializasse o efeito. Também é difícil falar sobre isso, porque que tem, mas assim, é tanta variável que pode estar influenciando ali, você teria que ter outros estudos e vai seguir. Tá, e o dose-resposta é aquela dose-resposta que você tem mais radiação, você tem mais chance de ter câncer. Um outro artigo pode ter achado isso, mas não são todos, não. Quanto maior a exposição ao estresse, maior o DTM. Maior o DTM. Quanto mais lá dos músicos... Mas a gente não conseguiu ver isso na evidência total, né? Não. É tudo heterogêneo, não tem como. A gente não conseguiu, então eu também não consigo identificar uma dose-resposta aqui, não. Não. Ok? Ok. Aí depois tem que adicionar a explicação, que é do viés de publicação. Que vai ser aquele de publicar os artigos que são positivos, né? Resultado positivo seria. Deixa eu botar aqui, according to... Acho que mais do que esse não tem, não. É porque alguém... Aí, tem que te passar a referência, uma do Gordon Guyatt. Aí tem referência? Tem. Aí na referência aqui você vai e adiciona a referência. Deixa eu ver se eu consigo ver agora. Depois, se você quiser passar depois. Tá, eu te passo depois, que eu tenho até o PDF. É mais fácil eu te mandar o PDF. Tá. Essa explicação tem que vir acompanhada de uma referência, é isso? É bom. Eu tô citando aqui o grade. Ok. Fechou. A importância você pode tirar, isso aqui pode tirar, porque a importância é quando a gente tem, assim, febre, mortalidade, dor de barriga, e aí você coloca os mais importantes. Mortalidade é o mais importante, a febre é o segundo, a dor de barriga é o terceiro. Como a gente tem um só, você pode tirar isso daqui depois. E depois você exporta a tabela pro Word, porque aí é possível editar. E ela vai no artigo original. Aí você tem que dar uma explicação também disso daqui, um parágrafo, e é um pouco da sua discussão, porque aí você vai ter que agrupar aquela parte que você discute toda de inconsistência, por exemplo, de divergência de métodos, sem ficar sendo repetitivo. Já entra com a inconsistência e explica ali, entendeu? Vai entrar na discussão mesmo, na discussão, né? Exatamente. Antes é só citar que foi usado o grade, por exemplo. Isso. Aí vamos lá no artigo. Aí aqui você vai... Aí eu faço. Resultados. Aí você vai falar assim, ó. Qual que é o nosso resultado? A gente encontrou uma associação muito baixa, né? Muito fraca, very low, que existe associação entre estresse e DTM. Concorda? 7 ali tem uma associação que sim e 5 que não. Então, a gente pode nem afirmar que existe uma associação quando ela é muito baixa. Infelizmente, tá? Mas tem os vários fatores. E aí você vai pontuar os problemas metodológicos. E aí já discute junto com o grade para evitar repetição. Senão o artigo vai ficar enorme. Muito grande. Não, tá. Eu faço. Eu já fiz isso mais ou menos, né? Isso que você está falando, né? Só que eu condenso tudo num parágrafo, assim, numa coisa. Ou condensa num parágrafo, ou organiza de uma forma... Cadê? Aí você vai ter que citar aqui também a tabela, que é Summary of Finding Table.
Esse é o nome dela. E ela vai no corpo do artigo mesmo? Eu acho que ela é seu resumo. Aquilo lá é o resumo que você lê o artigo todo. Se for preciso, tira os forest plot, tira outra coisa. Esse aqui não sai não, viu? Esse prisma aqui, ó. Cadê? Não, esse não, Esse aqui é obrigatório. Esse aí ficou bonitinho também. Mas eu vou citar os resultados, não, né? Só na discussão mesmo, né? Já nos resultados não tem nada do grade, assim. Tem. Aí você vai falar que você pode falar lá, por exemplo, no resultado. A evidência que nós encontramos, very low, que tem uma associação entre estresse e DTM. Os problemas que nós encontramos foram, aí você olha lá na tabela da Summary of Finding Table, teve problema muito sério de risco de viés, inconsistência, evidência indireta e suspeita de viés de publicação. E aí você vai discutir por quê, que é um pouco dessas explicações já estão no rodapé. Aí tem a parte lá que você fala do tipo de escala, você já até fala um pouco no resultado, então talvez você vai ter que organizar para condensar a informação. Então, os tipos de escalas foram muito variadas, os tipos de escalas para estresse, os problemas de risco de viés, isso até para melhorar na pesquisa futura. Né? Por que não pode fazer um ajuste de confundidor, por exemplo? Isso é uma análise estatística que geralmente a gente aprende a fazer, né? Assim, deveria. Então, uma coisa que a gente pode sugerir para melhorar. A aplicabilidade, ela é importante, não se aplica a todas as categorias de trabalhadores, infelizmente, só algumas que a gente tem. E o viés de publicação, apesar da nossa busca ter sido bem compreensiva, aí você vai falar por quê, né? Porque sua busca foi mal feita, porque o grade, ele reconhece que estudos observacionais, eles estão mais sujeitos a viés de publicação. Tá, então vai ter um parágrafo para o grade ali, né? Isso. Tá, entendi. Entendeu, mais ou menos? Ok, não, tudo bem. É tanto viés que tem nesses estudos que é até simples, assim, de perceber, não é nada... Essa tabela o Ricardo vai colocar, né? E aquela tabela de extração de dados com os 12 artigos também entra? Eu acho que entra. Não vai ficar muito grande, não, assim, aquilo lá, nem que fosse para um apêndice, tem que ter, viu, Ricardo? Tem que ter, aquilo tem que entrar, também acho. Se não colocar aquilo, corre risco de eles pedirem o seu Excel. Pode porque hoje o Excel, a tabela do Excel, porque estão pedindo para compartilhar tudo. Aí você compartilha o seu banco, que é o Excel. Tá ótimo. Eu fiz um summary, eu fiz um resumo, que é muita coisa, né? São, sei lá, 50 colunas. Eu fiz um resumo, mas tem o Excel também, como você falou, melhor ainda se for mandar Excel. É porque na hora da submissão, às vezes eles pedem para colocar como arquivo complementar. Isso. Tá. Ok. Não, ficou ótimo, então. Você me manda, então, Carolina? Isso aqui está online. Você vai ter que fazer um login, me fala o e-mail que você vai usar, que eu vou compartilhar. É ricardodtm@gmail. Você já fez, Ricardo? Eu acho que não. No grade? Eu tentei fazer uma vez, não consegui, desistir. Eu tenho que me inscrever no grade, não é isso? Não tem uma etapa? Tá. Ó, send copy. E aí você vai ter acesso. ricardodtm@gmail.com. Vamos ver se ele vai te reconhecer aqui. Mandou. Mandou? Então, ótimo. Se não, você me manda uma mensagem que eu mando de novo. Quer compartilhar com Renata, Diego? Pode, com o Mauro. Pode. C. Martins 05. Faltou um S. Faltou um S no Martins. É isso. Mauro Henrique Abreu, não é? Eu acho que eu recebi pela Joana, que engraçado aqui. Não. Nada disso, não. O do Mauro eu não achei, por quê? Deixa eu olhar aqui o e-mail dele. É maurohenriqueabreu@gmail.com, isso mesmo. Tá pedindo um de cada? Só vai um de cada? Tá. Eu não recebi ainda, não. Talvez demore. Então, ou o Ricardo já tem esse negócio aqui, eu mandei errado, tá vendo? A Renata, como ela não tem inscrição, não tá indo, ó. Tá. Ok. Vou mandar de novo. Ricardo DTM. Ricardo DTM. @gmail.com.
hotmail.com. O Ricardo parece que já fez a inscrição. Já tentou mexer, né? Eu tentei uma vez, mas não fui até o final. Eu não sei se eles me aceitaram, entendeu? Mas entra lá no Grade Pro, então, aceitado. Tá, eu vou entrar de novo, e aí eu tento. Deixa eu ver, que aí de repente você pode compartilhar com a Renata. Se eu coloco Mauro, você. Diego, Joana. Grade Pro, vamos lá. Mas tá ok. É Ok? engraçado, tem. Vou tentar entrar aqui. No formato inválido. Eu vou ter que criar uma conta. Não estou entendendo isso. Né? E aí Aqui depois tá eu te falo. falando waiting. É Grade Pro GDT, né? Isso, o org. Gradeproorg.org. Isso, app. Não tá aqui. Eu não consegui, não. Eu tentei criar a conta. Ah, tá. Mas isso eu tento e te falo. Ele te First name. reconheceu o seu e-mail. É porque eu Já sou deve muito ter feito conhecido. para cadastro e já contou. Eu sou muito conhecido que eu posso fazer. Não tem... Tá vendo? Até o Gwen te conhece. Até o Grade também. Tem uma senha aqui mesmo. Vamos ver aqui o que eu aceito. Acho que faltou foi isso. Criar uma conta. Vai ver que foi isso. Não, formato inválido. Né? Sincronizou. Ver se eu consigo. O e-mail já está em uso. E agora, hein? Aí começa aquele negócio. Aí você muda Você a tem que senha. recuperar a senha. Ah, Você tá. já fez o cadastro mesmo. Me envia instruções. Então tá bom. Isso aí eu vou. Eu vejo aqui. Isso aqui é coisa Mais tranquilo, né? mais tranquila. Eu já te mandei os artigos do Grade? Eu acho que eu já te mandei, Já, Ricardo. já. Então, qual que a gente tinha que justificar? Viés de publicação. Você vai pegar aquele que eu te mandei, viés de publication bias, e aquela Aham, citação. aham. Ah, tá. Naquele artigo Naquele mesmo. artigo, é o publication bias que você vai citar ali. Tá. O grade, não sei qual é o número que é. É. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Eu É, registrei, vê se você consegue me mandar agora. Deixa eu ver. Eu tô registrado também, eu Você olhei. também tá, Diego? Então tenta pro Diego também. O meu eu consegui vocês acessar. estão. Vocês Eu estão entrei, eu nunca registrados. tinha entrado nessa página. Aí eu entrei e fiz meu cadastro agora. Ah, não, eu tinha entrado quando a Carol tinha Carolina. mandado um Ah, e-mail, tá. aí eu tinha Ó, colocado. pra Renata foi. Peraí, Ah, Diego. apareceu para mim. Novo projeto. É. Adicionar esse projeto à lista. É Eu já consegui. Diego. Underline, Agora eu acho que eu vou Aguilar, conseguir. Como? Ah, Aguilar, Aguilar, não é? isso, 17@hotmail.com. Apareceu aqui já. É. É só salvar aí. Uhum. Eu acho que agora entrei. Bem-vindo. Tem novo projeto aqui. O que eu O faço? filho tá com É Adicionar esse você, isso? mesmo. Ricardo. O Ele filho tá vai, com você. ele vai perguntar se você quer adicionar alguma coisa assim. Você vai falar que sim. Add to project list. Isso, é. Tem dois. Aqui até. A Carolina te mandou 2, foi não? Chama Eu DTM te mandei Stress. 2, Isso, tá aqui. Tá loading. Então tá bom. Então ótimo. Ah, então perfeito. Ótimo. Então tá ótimo. Qualquer problema. Ele tá adicionando aqui, tá carregando. E aí, Ricardo, isso aqui vai ficar gravado. Uhum. Agora, ele vai ficar gravado aonde, Diego? Porque essa sala a gente abriu agora, né? A gente consegue baixar essa gravação, não consegue? Ah,
Consegue. Ela tá numa pasta que eu criei para fazer trabalho de uma disciplina. Aí eu posso encaminhar o vídeo por e-mail. Vou tentar ver se eu coloco no... Caminho. Ou então coloca no YouTube. Você tem como colocar no YouTube de uma forma que fique fechado só pra gente? Tem, sim. Eu coloco e mando o link para vocês. Manda o link, porque aí no YouTube... Porque aqui ela fica, eu acho que só 20 dias. Depois ele some. É? Então, por exemplo, se o Ricardo quiser voltar, depois de 20 dias já não tem mais essa gravação. Se a gente salva e joga ou no stream ou no YouTube, claro que deixando aberto só pra gente, né? Aí fica por mais, fica o tempo que quiser, até deletar, né? Tá bom. Aí eu jogo pro YouTube, então. Tá joia. Mas eu acho que ficou claro, assim, vamos ver se não tem algum problema em relação ao programa deles e tal. Qualquer coisa eu pergunto para Carolina, mas acho que tá claro. Acho que o programa não. Agora né? é reestruturar a discussão e o texto. É preencher Entendi. E reestruturar a discussão com o que está na tabela. Entendi. Não, isso aí até é mais tranquilo, até. Acho que dá para fazer tranquilo. E aí eu leio depois. Então não vou ler essa versão agora, não. Não. Ótimo. E eu estou fazendo um monte de coisa ainda mais lá também, então. Então tá bom. Então tá jóia. Então tá bom, foi legal. Qualquer coisa eu pergunto aí para vocês aí. Tá jóia. Tá, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Carolina. Então podemos terminar.